Reforma Protestante não foi um movimento de inovação ou de aprimoramento, mas um movimento de restauração, de retorno à Sagrada Escritura, de retorno à fé genuína, a uma espiritualidade verdadeira. Comemora-se todos os anos, no dia 31 de outubro, porque o dia 31 de outubro ficou marcado como o dia em que Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. No entanto, muita coisa tinha acontecido antes, outras pessoas, outros personagens, e muita coisa aconteceu depois. Até mesmo o próprio Lutero mudou muito suas convicções, se aproximou muito mais da escritura depois, mas é óbvio que o dia 31 de outubro ficou conhecido como o estopim. A divulgação das 95 teses por meio da imprensa chegou a lugares que muitas pessoas não imaginavam na época, e isso chacoalhou as estruturas, porque Lutero convocou para que a igreja reavaliasse a sua fé, a sua prática. E a Reforma Protestante ficou conhecida então como um retorno à Escritura Sagrada e à doutrina da justificação pela fé somente. Lutero dizia que é por essa doutrina, por este artigo, que uma igreja permanece de pé ou cai, se ela entende que nós somos justificados somente pela fé e não por obras, que era o que era pregado na época, fé e obras, né, numa junção a fim de que o homem seja justo diante de Deus. Mas Lutero entendia que não, a justiça de Cristo, uma justiça fora de nós, é aplicada a nós mediante a fé, quando nós cremos na obra do Salvador. A Reforma foi um movimento muito complexo, que tomou formas diferentes em lugares diferentes. Na Alemanha a coisa aconteceu de um jeito, na Suíça de outro e na Inglaterra de uma maneira bem peculiar. E a Reforma é entendida através dos seus 5 pilares: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Como Lutero disse, a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. No entanto, eu penso que o somente a Escritura foi o que causou a Reforma e o grande legado que a Reforma deixa, porque sem a Escritura nós não entendemos que a justificação é somente pela fé. Sem a Escritura nós não temos como ter fé. Teremos fé no quê? Sem a Escritura não compreendemos a graça de Deus, ou quem é Cristo, ou que a vida deve ser vivida somente para a glória de Deus. Portanto, o sola Escritura é o grande legado da Reforma, que precisa ser resgatado vez após vez. Quando o povo de Deus abandona a Escritura, corre um sério risco. Assim como o Senhor diz lá no profeta Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aqui não apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento de coração, uma devoção verdadeira a Deus. Sem a Escritura nós somos como cegos tateando num lugar que nós não conhecemos e ainda no escuro. Ou seja, não há como entender a Deus ou as verdades da palavra de Deus. Calvino dizia que sem a Escritura nós somos como um asno tentando entender uma harmonia musical. Nós não conseguiremos, nós não obteremos sucesso nisso. Portanto, a Reforma foi impulsionada pela Escritura, por uma leitura da Escritura, pela divulgação da Escritura. E todas as reformas que aconteceram, mesmo no período bíblico, reformas como do rei Josias, a reforma quando o povo voltou do cativeiro babilônico, a reforma de Jesus e dos apóstolos, sempre ocorreu por meio de um retorno à Escritura. A reforma no século XVI também, um retorno à Escritura. E se nós desejamos hoje um retorno à verdadeira e genuína fé e espiritualidade, precisamos também retornar à Escritura. O grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias é que temos muitas Bíblias, em traduções diferentes, em formatos diferentes, em letras e capas e cores, mas nós não lemos a Bíblia. E além de não ler, ou quando lemos, não sabemos também interpretá-la, não sabemos o que ela diz, qual é a história que ela conta do começo ao fim. Pegamos versículos isolados para uma situação difícil, para sermos confortados, mas a Bíblia ela conta uma história. Ela é a história de Deus, a história do que Deus fez no mundo, a história do povo de Deus, a história do seu Filho, a história da salvação. Nós precisamos redescobrir a autoridade desse livro, que a autoridade desse livro vem da própria autoridade de Deus. Nós precisamos descobrir a suficiência desse livro, não precisamos de outras filosofias, precisamos entender este livro para que ele guie a nossa fé e a nossa vida.
Nós precisamos desenvolver uma mentalidade bíblica, e aqui eu acho que é a questão-chave. Nós somos influenciados por filosofias e ideologias e enxergamos o mundo à nossa volta a partir disso. Mas o clamor da reforma era enxergar todas as coisas com uma mentalidade bíblica, desenvolver uma cosmovisão bíblica. A Bíblia tem que guiar como nós enxergamos o nosso trabalho, o nosso estudo, a sociedade, a política, a igreja, a evangelização, a missão da igreja de proclamar as boas novas aos perdidos. É uma missão muito difícil. A reforma é necessária. Nós estamos muito aquém ainda dos padrões bíblicos. E isso pode ser desanimador, pensar o tanto que ainda precisa ser feito. No entanto, a reforma, além de ter redescoberto todas essas coisas, ela deixou uma mensagem muito importante para nós. Precisamos confiar na palavra. Lutero, depois de muitos anos, do dia 31 de outubro de 1517, ele foi questionado como é que tudo aquilo tinha acontecido, como é que ele fez tudo aquilo. E ele responde, então, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra, e enquanto eu fazia diversas outras coisas, a palavra foi se espalhando e foi enfraquecendo as estruturas corrompidas e foi trazendo pureza ao povo de Deus e foi restaurando a igreja a uma verdadeira fé e espiritualidade. Portanto, precisamos confiar na palavra, pregá-la, ensiná-la, lê-la, interpretá-la corretamente, e assim certamente colheremos frutos na igreja, na sociedade, na nossa vida individual e coletiva, frutos que serão para a glória de Deus. Compreenderemos a Escritura, a fé, a graça, Cristo, e que tudo deve ser feito para a glória de Deus somente. Continue firme nesse propósito. Mais um ano, mais uma comemoração de Reforma Protestante, que isso nos incentive a ler mais a nossa Bíblia e a viver para a glória de Deus somente. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo café.